deste ano é o tabaco e as doenças pulmonares. Então nós vamos abordar isso com dois convidados, Dr. Alberto Araújo, que é o coordenador do serviço, né, do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo do Hospital Clementino Fraga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um pneumologista, nosso amigo de longa data, já esteve aqui no programa, inclusive, se não me engano, foi no Dia Mundial contra o Tabaco do ano passado ou de 2017, mas depois eu vou botar o link dessa entrevista para os ouvintes que quiserem saber um pouco mais do que a gente conversou naquele momento. Também nosso convidado, o João Ricardo Viegas, que é do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde. Ele trabalha com a questão internacional, das relações internacionais do Instituto e da comissão, e ele vai explicar exatamente o que é o papel dele dentro da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil, e também ele exerce uma atividade que também alcança as Américas. Ele é o representante da OMS nessa área aqui nas Américas. Nós vamos iniciar o programa com a música de hábito, a música que é o mantra do nosso programa. O nosso programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, e a música que abre o nosso programa normalmente é a música Fumante. Vamos lá, Geraldo Rodrigues. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Então, essa música foi Fumante, de autoria de Rômulo Marinho, que era um juiz classista e que foi fumante e fez essa picardia aí, brincando com as doenças que o fumo provoca.
Bom, o Dia Mundial Sem Tabaco foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, pela sua agência, a Organização Mundial da Saúde, e isso vem no final da década de 80, quando se percebeu que o tabagismo era efetivamente um problema de saúde pública, talvez o principal problema de saúde pública, que a organização só considerou realmente como principal a partir de 1998, quando assumiu a direção da OMS a doutora Gro Brundtland, que é uma mulher que eu adoro, uma cientista que, além de ser médica, ela foi como médica, ela foi a primeira ministra da Noruega, e depois, alguns anos depois, ela assumiu a primeira mulher a assumir a direção da Organização Mundial da Saúde. Além disso, ela tem uma relação com o Brasil, porque em 1992, na Rio Eco 92, ela foi a presidente desse evento ambientalista, porque a doutora Gro também é ambientalista. E então, em 98, ela declarou, ao assumir, foi dentro do discurso de posse dela na OMS, que o tabaco, pelo número de mortes que provocava universalmente, era o principal problema de saúde pública do planeta. Então, isso já vamos aí para mais de 2 décadas que a gente tem essa concepção. E eu pediria então ao nosso convidado João Viegas que, dentro das suas atribuições hoje, ele está trabalhando a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que eu considero um nome muito ruim, né? Um nome que não é apropriado para a gente divulgar em massa. Eu preferia que isso se chamasse um Tratado Mundial de Saúde no Controle do Tabaco, mas ficou esse nome, Convenção Quadro, que em inglês é pior ainda, que é Framework Convention. Mas explica para a gente o que foi essa conquista em termos de enfrentamento do problema, João Viegas. A criação do Dia Mundial, lá atrás, em 88, 89, 90, e a correspondente criação da Convenção Quadro. E aí você insere qual é o seu papel dentro dessa questão. Obrigado, Alexandre Milagres, pelo convite. A gente que agradece. Agradeço também a ilustre presença do Dr. Alberto, que é uma referência na área. Bem, tentando trabalhar um pouco esses 2 temas, né? Primeiro, assim, vou só explicar um pouquinho sobre por que esse nome, por que Convenção Quadro, né? Isso. Quando a gente olha um quadro, né, a gente vê uma moldura, e aí por isso o termo framework, ele vem de moldura. E se chama o termo Convenção Quadro para Controle do Tabaco porque nesse quadrado, né, nesse quadro, você incorporaria todos os elementos. Então eu não estaria trabalhando somente o tema do efetivo controle do tabagismo, por isso o termo controle do tabaco, né? Então, quando a gente está discutindo o enfrentamento do tabagismo, a gente tem que entender toda a cadeia produtiva do tabaco. Então, por isso o nome não é dos melhores, concordo com você, mas isso é muito comum quando você trabalha em tratados internacionais, quando você quer fazer uma convenção mais ampla. Né? E aí, nesse sentido, cabe tudo dentro dessa moldura geral. E aí, quando, por exemplo, a Convenção Quadro estava para ser assinada, tinha toda uma discussão sobre, após a assinatura da convenção, você teria que desenvolver determinados artigos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de Convenção para Controle do Tabaco, a convenção em si ela vem como uma resposta, né, ao enfrentamento de um lobby internacional, que poderoso, são, né, grandes 5 indústrias globais, multinacionais, que tinham uma política
de promoção e venda de produtos de tabaco, né? A Gro Brundtland ela é fantástica, inclusive nesse termo. Ela, enquanto secretária-geral da Organização Mundial de Saúde, ela tem uma chamada que ela fala que o tabagismo é uma doença transmissível. E aí, né, qualquer epidêmio daria um grito falando, calma aí, mas não é doença transmissível, é doença crônica, né? Ela não é transmissível, como o caso da tuberculose ou outras doenças. Mas ela falava, é uma doença transmissível pela mídia. Ou seja, ações de propaganda, né, publicidade, patrocínio, estimulavam a propagação dessa inicialmente, desse, não quero dizer o termo hábito, porque é extremamente inadequado, mas que historicamente a indústria usou esse termo hábito, mas que na verdade era um vício, ou seja, estimulava a iniciação para que depois você tivesse processo. Bem, o que é o Dia Mundial do Tabaco? Né? Dia Mundial sem tabaco, na verdade. O Dia Mundial sem tabaco... O nome internacional é No Tobacco Day. No Tobacco Day. Ele, né, inicialmente, ele não estava previsto na data do dia 31 de maio, depois há uma revisão dentro da própria Organização Mundial de Saúde, se estabelece uma data específica, que é o dia 31 de maio, para se comemorar esse Dia Mundial Sem Tabaco. E o grande objetivo era chamar a atenção para a epidemia de tabaco, que já tinha sido registrada e que, inclusive, à época, ela foi identificada como a maior causa isolada, né, evitável de mortes. Ou seja, você poderia... todos, no caso, por exemplo, no caso específico do câncer, a causa mais evitável, mais facilmente evitável, seria, né, o enfrentamento do tabagismo. E nesse sentido, a partir daí, a Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, 88, ela passa a definir os temas que são considerados prioritários para se defender. E, nesse sentido, ela chamava todos os países membros da Organização Mundial de Saúde, que é uma organização que faz parte do chamado Sistema ONU, que é um sistema global de cooperação, né? E esse braço, né, de saúde, que é a Organização Mundial de Saúde, chamava então todos os países membros e apresentava a proposta de se fazer uma campanha, né? No Brasil, essa campanha, essas informações, elas eram sempre passadas para o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, e esse programa fazia também articulação com os 26 estados, secretarias, municípios, Distrito Federal, fazia essa articulação, e hoje o Programa Nacional fica dentro do Instituto Nacional do Câncer, né? Então, bem, o que é interessante é que, por exemplo, são trabalhados vários temas, e aí a gente pega também, mais uma vez, a informação que a Gro Brundtland trazia, né? Você tem uma noção de como é impactante essa questão da publicidade, da propaganda. A própria Organização Mundial de Saúde reconhecia isso. Então, o tema em 2002 era esporte livre de tabaco. Por quê? Porque a indústria fazia processos de associação, como a gente pode ver, por exemplo, propagandas com cigarro Hollywood Rock, que era coisa, né? Tem até filmes que fazem sátira essa situação, né? Como é que o cara tava num bote fazendo rafting, fumando cigarro, né? Mas era fantástico que eles conseguiam fazer qualquer tipo de relação com o esporte e o consumo de cigarro. Bem, depois, em 2003, também tem essa preocupação, a questão dos filmes, né? Então, filmes livres de tabaco, moda livre de tabaco. Então, você associava a questão da moda. Mais recentemente, essa preocupação volta à tona em 2013, quando, por exemplo, se chama de novo como tema de campanha da organização do Dia Mundial Sem Tabaco, a questão da proibição de publicidade, promoção e patrocínio, que está previsto no artigo 13 da Convenção Quadro, essa convenção global que foi assinada pelos países, que é um ponto extremamente importante. Aí eu vou para o último item, que é da nossa convenção,
Por que essa convenção é tão importante? Por que essa convenção é fundamental? Se você pegar o histórico da Organização Mundial de Saúde, e aí a gente dá vários louros, né? Agro-Brundtland, também a atuação do Brasil nesse caso, porque o Brasil foi o responsável por negociar, né? Por liderar o processo de negociação dessa convenção, foi o primeiro caso onde a Organização Mundial de Saúde destravou um artigo que a própria convenção, que a própria OMS tinha, que era produzir tratados vinculantes, né? Só para traduzir para os nossos ouvintes, o que é um tratado vinculante? Eu posso, por exemplo, no âmbito internacional, assinar uma declaração, ou seja, traduzindo, os países falam assim, olha, eu acho isso daqui importante, mas eu não me obrigo a cumprir, certo? Então a gente declara, olha, isso aqui é importante, faz do jeito que quiser, quem quiser. Então declaro que esse tema é importante. E existe um outro tipo de acordo, né, que são os tratados vinculantes. Ou seja, quando eu assino esse tratado em âmbito internacional e depois eu trago para o meu país, no caso do Brasil, para você ter uma introdução de um tratado internacional, para ele se tornar vinculante, né, ele precisa ser ratificado, para ele ter força de legislação nacional. Então, o que acontece? No Brasil, a convenção ela foi assinada, ou seja, mundialmente, o mundo decidiu o texto em 2003, e aí se passou basicamente 2, 3 anos para que fosse ratificada. Veio ao Congresso e foi ratificada. E essa convenção ela previa que todos os países signatários seriam obrigados a implementar. Então era obrigatória, né? Em direito internacional a gente fala que esse tratado tinha dentes, né? Ou seja, ele era vinculante, ele cobrava implementação. Isso na história da OMS foi o primeiro caso. Então, a Convenção Quadro para Controle do Tabaco ela é uma referência internacional por ser o primeiro caso que a OMS efetivamente... Já chama a atenção a quantidade de países, né? Sim. Né, João? Diz aí para os ouvintes, quantos países já estão nessa convenção já? 181 países fazem parte uma dessa convenção. De peso, né? Por exemplo, quando a gente analisa esses temas, a gente pode dizer o seguinte, inicialmente, para a convenção entrar em vigor, normalmente você tem um número mínimo, que sempre está na carta constitutiva que ela foi criada. Então, por exemplo, se eu não me engano, na Convenção Quadro, você precisava de 40 ou 44 países para ela entrar em vigor. É o mínimo de países. Quando a gente chega na atualidade, de 44, a gente chegou a 181 países, né? É bastante impactante. E a gente começa a identificar que é uma convenção global, né? Pelo número de países no mundo e o número de países que a convenção faz parte, são poucos os países que não fazem parte efetivamente, né? Por exemplo, um dos países, infelizmente, que não faz parte é a Argentina. Né? É um país que para a gente é extremamente importante. E um que não ratificou é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, que participou de todo o processo negociador, mas efetivamente, ao final, Deixa eu fazer uma lembrança aqui. Eu entrei no meu site, eu botei a data dessas campanhas desde o início. E aqui eu estou resgatando a minha memória. Em 87... a Assembleia Mundial da Saúde, Assembleia Mundial, no dia 7 de abril de 88, disse que haveria um dia chamado de No Smoking Day, quer dizer, um dia sem fumar-se. Em 1988, decidiu-se que o nome seria Tabaco ou Saúde. E o tema de 88 e 89... ali sim foi dito que o dia seria não mais 7 de abril, mas 31 de maio, com esse nome que a gente usa desde 89, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. E para curiosidade minha, que eu já não lembrava mais disso, o primeiro ano, efetivamente, o primeiro 31 de maio, foi de 90, cujo tema era Infância e Juventude Sem Tabaco, Crescendo Sem Tabaco. Eu não sei se vocês lembram, era uma coisa azulzinha, como se fosse um maço de cigarro, mas era um desenho feito por uma criança, um desenho com fundo azul do céu.
No máximo. Enfim, foi a primeira preocupação da OMS foi justamente com a não experimentação, né, com a não entrada das crianças. E nós estamos aqui agora, quase 30 anos depois, tendo que discutir isso novamente, porque as coisas não só foram insuficientes, como nós estamos agora sob uma ameaça maior nos países onde já houve a entrada dos dispositivos eletrônicos. Mas, Alberto Araújo, nosso convidado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pneumologista, eu te perguntaria o seguinte. Aliás, antes de fazer a pergunta, dizer uma coisa interessante, porque essa reunião de 87 da OMS, que disse que a gente deveria ter um dia, ela é posterior a uma decisão brasileira de 1986, que o presidente era José Sarney ainda, e foi criado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Não é isso? Quer dizer, nós fomos precursores dessa... Isso é bem interessante, né? Porque cumprimentar o Alexandre, mas a oportunidade de ter essa convivência, né? Esse convívio fraterno, essa discussão calorosa, né? E apaixonante, que é defender a saúde, né? Dos males do tabaco, né? Que por acaso é de um outro problema também que nos preocupa, ambos que já trabalhamos também com ele, que é a tuberculose, também começa a querer ter, e por acaso é de uma outra letra, né? Que é Thanatos, né? Tanatologia, que é o estudo das questões ligadas à morte, né? E todas as duas, né? Uma foi campeã no século XIX, a tuberculose, o tabagismo foi campeão no século XX e caminha para manter o título, né? Se nós não no século XX o tabaco matou 100 milhões de pessoas, espera-se que, se a gente não fizer nada, espera-se não, estima-se chegar a 1 bilhão de pessoas no século XXI. Então daí a importância de todos nós, né, ativistas, profissionais de saúde, né, os ouvintes que estão acompanhando, os face ouvintes, né, agora podemos chamar assim. Mas a Rádio Nossa Senhora de Copacabana é pelo Face, é pelo site, é pela rádio mesmo, 98.7 FM. Os ouvintes em todas as categorias. Todas as categorias de ouvintes. Que essa é uma responsabilidade muito grande, e essa data, né, como foi bem colocada aqui pelo Viegas também, ter o prazer da companhia aqui, de compartilhar esse momento, né? Essa data o Brasil tem um papel muito importante, e especialmente um médico que ainda está entre nós, né? James Lotnick, que está já próximo dos seus 90 anos, que nos anos 80 tornou Curitiba, né, a primeira cidade livre do tabaco, né? Posso assim dizer, depois de Berlim, em 1939, que ninguém se lembra, porque foi o período do conflituoso lá, que a Alemanha estava envolvida, tornou a cidade livre do fumo, né? Você não podia fumar nos cubos, né? Que aquele prefeito Lerner, né, criou, né, os cubos, é uma novidade, uma coisa futurística para os passageiros, não podia fumar nos ônibus. E os ônibus da Penha, eu viajava muito a Curitiba, e aí os únicos ônibus que você não fumava dentro dele eram os ônibus da Aviação Penha, mesmo que eles atravessassem os estados, né? Porque não se podia fumar. Então, isso foi uma novidade. Isso começou no dia 29 de agosto, já no início dos anos 80, com a criação da corrida contra o tabaco. E aí o Sarney incorporou essa ideia em 86 e criou, e começou a vigorar no ano seguinte, portanto já temos 32 anos, né? Começou a vigorar, passou a incorporar como no calendário nacional, a data do Paraná, como dia nacional 29 de agosto. 29 de agosto, exatamente. Então, quer dizer, do que eu já li sobre isso, isso foi considerado nessas discussões da Assembleia da ONU, porque o Brasil sempre teve, da Assembleia Mundial da Saúde, o Brasil sempre teve uma participação diplomática, né, muito ativa, e técnicos também, né, que atuaram nesse processo, de trazer essa experiência do Brasil. O Brasil já tinha uma experiência, inclusive com advertência nos maços, né? Tudo bem, no início dos anos 80 pode causar, mas já tinha alguma coisa. Não se dizia mata. Ainda não se tinha também. Produz câncer, pode produzir. Câncer a gente sabia, né? Mas assim, a pressão da indústria era muito grande. Tem um relato histórico sobre isso, das primeiras campanhas
né, que começaram com as entidades médicas, não foi nem o Ministério da Saúde, não tinha nenhuma área que cuidava disso. Né? Então, em 1979, isso, por curiosidade para quem está nos escutando, foi um grupo de médicos abnegados de diversas sociedades, capitaneados para a Sociedade de Cancerologia. Tá? Foi o câncer que puxou essa discussão, pela pneumologia, pela cardiologia. Hoje falava, né, trocava um e-mail com a Luísa Schutt. A Luísa Schutt, que está na nossa comissão lá da MB, que você também faz parte. Schutt. Isso, a Luísa Schutt também já com 89 anos, né? E o Aloysio Schutt ainda muito ativo, né? Antônio Pedro Mirra, que acabou de se afastar da Comissão de Tabagismo com 91 anos, né? Nossos ícones, né? Nossos ícones. Mais o Germano Gerard Filho, mais Jaime de Souza Neves, né? José Rosenberg, Mário Rigato, né? Essas figuras, elas se uniram e criaram um movimento, né, que em 1979 gerou uma carta de Salvador cobrando medidas do governo, e uma dessas medidas era criar um órgão que desse sustentação às políticas de controle do tabagismo. E aí, em 1980, entre 80 e 81, o Ministério da Saúde criou, né, ainda naquela época não se chamava Instituto Nacional do Câncer, era Serviço Nacional do Câncer. Essa história é interessante, né? Também deu campanha nacional contra o câncer. Era tudo campanha, né? Era campanha. E antes de surgir as campanhas, nos anos 20, né, nos anos 30, era a polícia sanitária mesmo. Eu herdou um pouco da questão do Oswaldo Cruz, né? Eu entrei para o Ministério da Saúde via campanha nacional contra a tuberculose, cujo superintendente era o médico que você citou, que é o Germano Gerard Filho, que é o presidente da Fundação Taufo de Paiva hoje, inclusive, na qual eu sou empregado. Mas isso que só para fechar assim, então fecho. Então a história no Brasil, esse movimento, ele começou, né, assim, muito forte, né, de pressão, porque já se identificava, já se estudava, né, vários especialistas já faziam um trabalho, e assim, curiosamente, nós temos em 1864, Torres Homem faz uma tese de doutorado, né, sobre os efeitos no aparelho respiratório, né, do tabaco, né. Nós tivemos duas teses, né, Francisco Torres Homem, né, publicado numa revista da época chamada Gazeta Médica, a única revista que tinha praticamente no Brasil. E imagina quem fazia doutorado naquela época, ou mestrado. Então, assim, a gente tem uma história rica nesse aspecto, né, porque nem naquele momento a indústria estava bombando tanto ainda. A indústria começou a bombar muito aqui no Brasil em termos de produção, de venda. Uma história mais recente, no final do século XIX para o século XX, com a Souza Cruz, depois com a entrada também forte da Philip Morris. Mas assim, o Brasil era só exportador, né, praticamente. Produzia muito ou pouco cigarro aqui, quase que o cigarro vinha como produto com valor agregado, a gente exportava mais a folha na toa, como é hoje, né? 87% do que produz, a gente vai exportar doença, na verdade, né, para os outros países, né? A gente tinha aqui uma fábrica pequena de um português, né, Alberico Souza Cruz. Isso, Alberico Souza Cruz. Mas, Alberto, nós fizemos aqui um levantamento, um pedacinho dessa história riquíssima do controle do tabaco no Brasil e no mundo, mas eu queria que você, como médico, dissesse para os ouvintes por que você se engajou nisso em termos sanitários, vamos dizer, né? Por que realmente o tema é importante? Por que a OMS, quer dizer, por que a ONU, lá em 87, resolveu criar um dia? Por que esse dia foi estabelecido de 90 para cá? Todo ano a gente tem um tema que a gente traz, depois a gente mais para frente fala do tema desse ano, mas tenta passar para os ouvintes qual é a importância efetiva da gente. Não é uma questão de costume, né? de hábito, como o João estava comentando, não é um problema sanitário gravíssimo, com repercussões também ambientais, com repercussões econômicas, sociais. E por que nós temos, então, que lutar contra o tabaco? Depois eu queria fazer a mesma pergunta para o João.
mas onde ele abordasse aspectos não médicos da Perfeito. questão dessa luta. Então vamos começar a enfocar o seguinte, né? O objetivo de ter um dia, né, em relação ao tabaco, ele tem a principal propósito de ter essa data, né, é de você utilizar ao máximo todos os veículos de comunicação, de acesso ao público, inclusive o contato face a face, né, dos profissionais de saúde. A maior parte das nossas unidades faz esse trabalho, as unidades de saúde da família, posto de saúde, centro de saúde, hospitais. Isso é muito importante, porque é o da conscientização sobre os riscos. Uhum. Assim, tem essa palavra, às vezes, é mal compreendida. Assim, a gente não passa a conscientização para as pessoas. A gente passa informação que é através da qual, né, com seu juízo crítico, né, possam se conscientizar dos riscos, né, dos riscos que representa começar a usar uma droga que tem mais de 7.000, né, substâncias tóxicas, né? Isso não é pouca coisa, não é só a nicotina, embora a nicotina seja, vamos dizer, o que o indivíduo acaba buscando e o cérebro dele ordenando que ele vá atrás, né? Então, assim, né, que provoca mais de 55 doenças tabaco relacionadas. Nós estamos lançando pelo Conselho Federal, né, um livreto, né, sobre a tragédia do tabagismo, em que a gente aborda, né, com dados recentes, as evidências científicas, né, relacionadas a essas doenças. Então, assim, o primeiro propósito, né, assim, da tua pergunta, isso é mais importante para nós entendermos, que essa é uma chamada, é uma convocação para todos nós, não só os profissionais de saúde, mas os gestores públicos, os nossos representantes no parlamento, os nossos juízes, né, o cidadão comum, os profissionais de saúde que estão lá na ponta assistindo, né, os pais, né, os educadores, enfim, é um chamado... acrescentaria as lideranças estudantis, sindicais, né, enfim, toda a sociedade civil organizada, porque a luta contra o tabaco não é uma coisa restrita ao campo da saúde pública, né? Ela atinge o campo da economia, né? Nós vamos falar depois um pouco sobre a questão dos custos e dessa medida extraordinária da Advocacia Geral da União de cobrar, né, a responsabilidade e o ressarcimento dos gastos com a doença na justiça da indústria do tabaco. O Brasil é o segundo país a fazer isso. O primeiro foi a juíza Kessler, né, a juíza americana. Então, assim, aqui é um artigo da Convenção Quadro, né, desse Tratado Mundial de Saúde Pública, né, que muito bem nos colocou, né, o Viegas. É o artigo, se não me engano, me corrija, o Viegas 19, que ainda não foi nem ainda discutido nas conferências das partes. Ainda é um dos próximos. Nós estamos no 17, 18, não é isso? Esse é um dos próximos, tá? Então, assim, eu diria isso. Primeiro, a questão da conscientização, né, que é muito mais do que educar para a saúde, né? A conscientização inclui o elemento da educação sanitária, né, mas inclui um elemento incrível, que é da responsabilidade social. Porque eu não fumando, né, eu não permitindo que se fume no ambiente em que eu estou, né, respeitando a legislação e respeitando o direito do outro, né, eu estou exercendo a cidadania, né, de defender a saúde, não só daquelas pessoas, mas dos bichinhos. Tem a questão do tabagismo terciário, né, que alcança os bebês e os bichinhos dentro de casa. E tem a questão do planeta. Cachorro, né? Isso, e tem a questão do planeta, né? Uhum. Na verdade, assim, esse tema desse ano, que são os pulmões, se a gente pensar de uma forma mais sistêmica, sair do nosso próprio ecossistema, né, dos nossos pulmões, pensar nos pulmões do mundo, né? O tabaco é um elemento, né, de destruição de mata, desde a cura do tabaco, né, de queimadas, né, as guimbas que as pessoas jogam,
poluição ambiental, né? Seja com o próprio tabaco, seja com os filtros, seja agora com essa descarga das tecnologias dos cigarros eletrônicos e aquecidos, né? E assim, então, na verdade, os motivos de trazer esse tema, eles vão além, e nós vamos falar das doenças, né? Mas vão além de falar dos prejuízos, das consequências. Mas da gente falar, né, de tentar trabalhar uma sociedade, né, com liberdade de escolha, sim, mas para ter liberdade de escolha precisa ter informação e não ser enganada, né? Que nem a indústria está fazendo agora. Acredito que nós vamos poder ter tempo de discutir mais adiante, tentando travestir, né? Mudar a roupagem do seu cigarro, dizendo que agora não, agora é um vape, não é mais fumaça, né? Não é mais fumo. A ponto de criar uma fundação e está dizendo que comemora também no 31 de maio, com a fundação deles, olha ver, que agora são aliados nossos. Então, assim, eu sintetizaria dizendo o seguinte, a escolha dessa data, realmente, ela veio num período assim, muito importante, tanto para a nossa região, né, tropical, né, que tem o período de outono, inverno, né, onde as doenças respiratórias, né, doenças cardiovasculares são muito mais frequentes, quanto também, né, na Europa, no norte, né, onde você tem um período, né, que também mais de relaxamento, vai se aproximando o verão, as férias de lá. Então, assim, é um momento mais do que oportuno de discutir e aprofundar, né, esse embate, porque, como disse bem o João Viegas, né, a gente vai ter sempre um enfrentamento com a indústria do tabaco. Por isso que nós todos, profissionais de saúde, né, e de outras áreas, não devemos nos seduzir, não devemos acreditar nessa indústria. A gente tem visto entrevistas de colegas aí preocupantes, né? Tem visto a indústria investindo para dividir o meio acadêmico, o meio científico, né, em relação a esses produtos novos dela. Não podemos ter jamais conflitos de interesse com a indústria, porque os nossos interesses e os da indústria são irreconciliáveis, né? Não podemos... Bela frase. Não podemos prescrever tabaco na forma de vapor, de cigarro eletrônico, cigarro aquecido, porque não podemos prescrever a morte para as pessoas. Nós temos que prescrever receitas de vida, né? Condutas saudáveis, né? E especialmente para proteger as nossas crianças, as futuras gerações, já que a nossa já foi tão comprometida, tão terra arrasada, né, com os efeitos do tabaco. Isso. No Brasil morrem 500 pessoas por dia. João, mais ou menos na mesma toada do que eu perguntei ao Alberto, assim, o que te move por essas vias, já que você não é médico, por essas vias para enfrentar uma pandemia que tem repercussões no Brasil que são muito graves em termos de gasto, de custo, de adoecimento das pessoas, de mortalidade imensa. O que te move por essa via, você que vem de uma outra formação? Uma coisa que a gente, logo quando eu comecei a trabalhar com esse tema, falavam assim, olha, você vai ser mordido pela mosquinha do controle do tabagismo. E realmente... acho que tanto quanto a nicotina, isso vicia. Então, assim, realmente... Só não precisa tratar. Né? Só não precisa tratar e é bom seguir nesse modelo. É realmente muito estimulante você lidar com um tema que você consegue identificar resultados extremamente positivos e coletivos, né? Porque você perceber, por exemplo... E aí, agora eu aproveito para... fazer a versão do que o Alberto falou, mas para a área de cooperação internacional, relações internacionais, né? Em 2015, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, estabeleceu os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos que estavam substituindo os antigos Objetivos do Milênio, que tinham sido criados lá pelo Kofi Annan, lá em 2000. E o que é interessante, né? A grande preocupação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e aí o que respalda, né, a preocupação com o enfrentamento dessa epidemia global de tabagismo, é
no chamado ODS 3, né, que é só sobre a saúde, você tem um item específico para a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que mostra, não só no âmbito da Organização Mundial de Saúde, mas como um referendo global da necessidade de preocupação sobre esse tema. E o que é muito interessante, o Alberto estava aqui trazendo, e eu estava aproveitando para anotar, que quando se trabalha especificamente a Convenção Quadro e o enfrentamento do tabagismo, você precisa olhar isso de forma multiescalar, ou seja, ver todos os impactos que são gerados. Então, tem impacto à saúde? Sem dúvida. A gente, né, sempre trabalhou um pouco nessa caixinha de saúde, olha, número de mortes, impacto à saúde, mas quando a gente olha o todo, e eu acho que é essa a grande chamada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, se vê uma outra realidade muito mais complexa. Ou seja, não só... Igualmente grave. Igualmente grave. Bituca de cigarro, que foi muito mencionado aqui, é o maior microlixo do mundo. Né? Aqui no Rio a gente chama de guimba. Guimba, né? Imagina se é produzido anualmente 3 bilhões de cigarro, eu tenho 3 bilhões de guimbas que devem ser descartadas. No mundo a gente produz 6 trilhões de 6 guimbas. trilhões. E descarta, mal descartado, em torno de 4 trilhões. Então, considerando isso, a gente tem um impacto ambiental enorme. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco a questão ambiental, até pelo eu ter trabalhado um pouco na temática ambiental antes de entrar no INCA, e se identificava, por exemplo, existiam estudos laboratoriais que mostravam que se você colocasse 2 guimbas de cigarro em 1 litro de água com peixes, com seres vivos, 50% morria só pelo material tóxico que era liberado pelas guimbas. Isso. Então, se você identificar essa questão somado ao nível de descarte de guimbas em praias, né, e muitas pessoas não sabem que guimba, parte substancial da guimba é plástico, né? Plástico. Acetato de celulose. Então, também tem outras temáticas que são muito importantes, por exemplo, a questão da equidade. Quando um membro ele é um tabagista, ele utiliza boa parte da sua renda, e se você considerar isso num grupo de menor poder aquisitivo, qual é o percentual da renda? Né? Então, olha o impacto na renda. Isso é uma outra temática que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável trabalham. Então, como o tabagismo é um grande problema, agora essa grande temática que vem sobre previdência, imagina quantas pessoas se aposentam por enfermidade, saem do sistema de saúde, precisam ser tratadas. Olha o impacto econômico do tabagismo, né? Apesar de toda a tributação, e a gente identifica que a tributação, né, é extremamente baixa hoje em relação ao que se gasta enquanto governo para o tratamento, né? Então, nesse sentido, é fundamental, se identifica a relevância e importância do enfrentamento desse tema, né, em todas as esferas. Só gostaria de adicionar aqui um ponto. A gente teve uma grande vitória no final do ano passado, que o Brasil ratificou o protocolo de comércio ilícito, né, para enfrentamento do comércio ilícito de produtos do tabaco. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse gancho para a gente iniciar o segundo bloco do programa. O Geraldo vai botar 2 músicas que a gente tem no nosso arquivo aí, que tem relação com o tabaco. Perfeito. Você vai botar o quê? O Geraldinho, Tony Garrido e Vange Souza. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado,
cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música, Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim de esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM.
Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 25 de maio de 2019, onde nós estamos repercutindo o Dia Mundial Sem Tabaco de 2019, que vai ocorrer, como de hábito, no dia 31 de maio. E nós estamos aqui dissecando alguns aspectos do tabagismo, alguns que são pouco enfatizados normalmente, e vamos voltar a um tema inclusive que está causando algum constrangimento e algum incômodo nos ativistas e nos técnicos, que é a questão do preço do cigarro no Brasil, né? Pelo CAT a gente faz uma pesquisa em geral uma vez por ano, em que a gente criou um índice chamado Índice Marlboro. Marlboro é o cigarro mais vendido no mundo, e esse índice Marlboro compara os preços do Marlboro no mundo inteiro. O último levantamento que a gente fez envolveu 100 países, e o cigarro brasileiro é um dos mais baratos do planeta. A gente vende, por exemplo, o Marlboro por R$ 8,00 no Brasil. Eu estou citando o Marlboro porque ele é o cigarro mais vendido no mundo, então dá para a gente comparar. Enquanto na Austrália e na Nova Zelândia, o cigarro é quase 10 vezes esse valor. Então, e todos os estudos mostram que a precificação do cigarro, quer dizer, quanto mais barato o cigarro é, mais facilmente você atrai jovens para experimentação, mais facilmente você mantém pessoas fumando, porque o produto é barato. Então, dentro dessa fase que nós estamos agora, houve algo que chamou a nossa atenção, que foi uma ideia do atual ministro da Justiça de montar um grupo de estudos para avaliar a possibilidade do cigarro brasileiro se tornar um cigarro ainda mais barato, como um instrumento, ao ver dele, e ao nosso ver, estudando esse assunto há 40 anos, ao nosso ver equivocado, de reduzir-se o preço do cigarro no Brasil, para que com isso a gente controlasse melhor a entrada dos cigarros ditos ilegais, que a gente também costuma chamar de contrabandeados. Então eu gostaria que o João Viegas, que analisa profundamente essa questão, falasse um pouco que dentro da Convenção Quadro que nós temos discutido aqui no primeiro bloco, existe uma questão chamada de protocolo, um protocolo para tratar do comércio ilícito do tabaco. Então eu queria, antes da fala do João, lembrar aos ouvintes, quem quiser participar do programa, 3649-3411, e a gente coloca aí a questão no ar, ao vivo, ou então no Facebook da rádio, ou no meu, Alexandre Milagres, ou também no Facebook do João Viegas. Coloque lá um comentário, uma pergunta que a gente possa aqui, os convidados, responder. Mas explica para os ouvintes o que é essa preocupação com o preço do cigarro, com o contrabando, com a preocupação global, inclusive, porque é uma iniciativa da OMS de trabalhar esse protocolo de produtos ilícitos. Bem, obrigado pela oportunidade. O que acontece, né? Quando a gente tem a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, como eu havia mencionado, ela é uma convenção geral, né? E se você for ver a estrutura da convenção, ela vai trabalhar toda a cadeia produtiva do tabaco, saindo desde o momento que você está produzindo a folha até o processo de produção, propaganda, publicidade, a comércio ilícito, que é um outro mercado que deve ser enfrentado, ponto de venda, etc., até o final da cadeia. Então, dentro da Convenção Quadro, eu tenho o artigo 15, que trabalha especificamente sobre prever a obrigatoriedade ou a demanda da eliminação do comércio ilícito de produtos de tabaco.
né? O que acontece? Quando você, né, quando se constrói uma convenção, aqueles artigos eles são, de certa forma, um pouco genéricos para enfrentar determinadas medidas. E como solução a esse processo, se negocia digamos, que seria um apenso a esse tratado principal, seria um protocolo, né? Apesar dele ter natureza jurídica de tratado, ou seja, ele é um outro tratado, ele é vinculado a esse tratado maior. Né? Então, eu tenho a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, e eu tenho hoje, né, desde o ano passado, foi ratificado pelo número mínimo de países, um protocolo para eliminação de produtos do tabaco. E aí, claro, vai envolver um conjunto de medidas, porque enfrentar o contrabando de cigarro, descaminho e todas essas medidas vai demandar um conjunto de ações que, por exemplo, envolve Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal. São, né, é um enfrentamento desse comércio que no Brasil é sempre muito preocupante, né? E também tem uma outra questão complementar que não adianta você enfrentar o contrabando nacionalmente se você tem, né, contrabando vindo de outros países. Lembrando que o Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de fronteira terrestre, que é um grande desafio. Então, ter outros países participando desse processo, você conseguindo fazer de forma integrada cooperação jurídica internacional, sistemas de rastreamento de produtos de tabaco, faz com que as medidas de inteligência e planejamento do enfrentamento dessa venda ilegal, irregular, descaminho, contrabando, seja melhor implementada. Então, mecanismos estruturantes. Nesse sentido, se criou esse protocolo. E, é claro, o contrabando, né, a presença de outros produtos, afeta negativamente a implementação de outros artigos, como aumenta a tributação. Então, se você tem um produto que entra irregularmente, ele negativamente vai implementar os resultados positivos e, como você bem mencionou, o artigo 6º é um dos cases de sucesso, que é o aumento da tributação, gera, né, essa redução do consumo. Então, nesse sentido, é extremamente importante enfrentar o contrabando de caminho, todos esses processos de ilicitude. E do ponto de vista da convocação dessa criação desse GT pelo ministro, me chamou a atenção que o Ministério da Justiça faz parte de uma comissão que a gente ainda não mencionou aqui. Quer dizer, nós mencionamos a Convenção Quadro, né, o grande tratado global de controle do tabaco, mas a gente não mencionou que existe no Brasil uma comissão que existe para implementar a convenção no país. E chama muito atenção, me chamou logo no primeiro dia que eu vi a notícia, que essa convenção ela é presidida, essa comissão chamada CONIC, Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro contra o Tabaco no Brasil, ela é presidida pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Justiça é um dos ministérios que faz parte da convenção. Então, para nós, assim, ativistas, ficou estranho. Por que um ministério puxou um tema que está sendo discutido dentro da comissão maior e quase que o ministério vindo a reboque dessa convocação do ministro? Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, mas eu, como ativista, eu fiquei muito incomodado com isso. Eu queria fazer um comentário, né? Esse tema, ele já é um tema vencido. Desde a Lei 12.546 de 2011, né, que resgatou, depois de um período, né, de mais de 10 anos, né, que não havia reajuste, né, dos impostos e preços do tabaco, criou condições para ter uma política de preços e impostos, e estipulando o preço mínimo do tabaco, né,
a partir já de 2011, né, 2012 já implementou até 2016, por 5 anos seguidos, porque havia já um convencimento, esse foi um dos temas, inclusive, do Dia Mundial Sem Tabaco. Eu tô aqui preço, no computador, né? procurando esse dia. É. Se não me engano, foi 2014. Isso, mas antes o Brasil já tinha, né, implementado, antes mesmo, essa mesma lei guarda-chuva, né, que teve a questão da proibição da propaganda nos pontos de venda, e também do ambiente livre de tabaco, da lei antifumo, né, tá nesse guarda-chuva da lei 2.546. Mas a primeira implementada, né, foi exatamente a taxação do cigarro, que a indústria chiou muito, porque naquele momento, até uma medida desastrada, né, do governo anterior, que foi desonerar, né, de impostos vários segmentos da indústria, o que comprometeu muito a nossa economia. Mas, ao mesmo tempo que essa lei desonerava vários setores, né, ela aumentava, taxava e compensava, vamos dizer assim, com o aumento da taxação do cigarro. Então, assim, essa medida, então, ela contempla também um dos artigos, né, da Convenção Quadro, né, porque nós sabemos, por diversos estudos, o primeiro foi no México, de que a medida mais custo-efetiva, a que mais tem impacto para a redução da prevalência, ou seja, do número de pessoas que fumam numa população. Existem várias medidas, mas das 6 assim, principais, assim, para o ouvinte entender. As 6 que a Organização Mundial de Saúde coloca num pacote chamado Empower, que é como se fosse empoderar, né? Que é monitorar a indústria, né? O M, né? O P de prevenir, né, o tabagismo passivo, né, os ambientes livres de tabaco, o O de oferecer tratamento para a cessação do tabagismo, né, o W, né, que são warnings, são as advertências, né, o E de combater a propaganda, a publicidade, e o R de raise, né, de aumentar os impostos, né. Então, essa é considerada, né, a medida mais importante. Então, já havia um acúmulo, inclusive de estudos, depois que essa medida foi implementada, mostrando que isso contribuiu para aumentar mais ainda a queda. Globalmente, né, segundo a OMS, a cada aumento que você tem dos preços do cigarro, você reduz em 5%. Isso foi um estudo do Banco Mundial. Banco Mundial. A cada 10% de aumento, você reduz em 8%. 5 a 8%, enfim, né? Então, assim, a gente tem um impacto muito grande. Então, o que nos causou espécie não foi só isso ocorrer fora do âmbito, né, do organismo, né, de Estado, porque essa não é isso que é importante dizer para todos os ouvintes, isso não é uma política de governo, desse ou daquele governo. Uma convenção quadro, né, um tratado dessa natureza, todas as convenções internacionais, a do trabalho, a de proteção ao ambiente, né, a do direito sanitário, são convenções que envolvem estados, que, como disse o João, são chamados partes, né, partes que se reúnem, no caso do tabagismo, Conferência das Partes a cada 2 anos, né, para implementar cada conjunto de artigos. Então, assim, isso nos causou bastante espécie. E é preocupante, né, porque, de certa forma, chamou o Ministério da Fazenda para ter representantes, chamou o Ministério da Saúde para ter 2 representantes, por melhores que sejam, e são ótimos os representantes escolhidos, né, eles vão estar numa situação, vamos dizer assim, que não é o espaço da CONIC para discutir isso, né? Isso fere, na nossa opinião, fere frontalmente, né, o que o Estado brasileiro, né, acordou internacionalmente, como disse muito bem o Viegas, né, em termos das suas obrigações com a Convenção Quadro. Então, não pode criar coisas paralelas ou então artigos que possam ter, eu já digo de antemão, um impacto muito grande em termos do aumento do consumo, que é uma das coisas que se combate, né, porque o consumo está se concentrando, né, nas periferias, nas áreas rurais, nas populações de baixa renda, de menor escolaridade. A gente teve queda do tabagismo, mas a gente não tem uma queda tão expressiva nesses segmentos. Então, tem um outro agravante que nós estamos observando, inclusive os estudos
Então, quando se identifica o enfrentamento de comércio ilícito, não se vê o lado da saúde, vice-versa. Então, tem Mas essa sensibilidade. esse foi um dos objetivos da criação da CONIC, né? Exatamente. Não, sem dúvida. Só explicar rapidamente o que é a CONIC. A CONIC ela é uma comissão nacional para implementação. A Secretaria Executiva fica no Instituto Nacional do Câncer e ela, né, tem diversos parceiros, como inclusive mencionado o Ministério da Justiça. Um ponto que eu acho que é importante para trazer para os nossos ouvintes, e aí eu vou só basicamente repetir o argumento que foi trazido por um representante da Receita, inclusive aí eu posso oportunamente replicar, porque estava no debate do projeto de lei do Serra, aquele 769 de 2015, e ele foi convocado e perguntaram exatamente essa questão, olha, como é que se lida com comércio ilícito, se realmente vale a pena baixar preços, e ele levantou, e aí a informação da Receita, eu acho que o doutor Alexandre Milagres tem, inclusive, o vídeo. Vou botar agora no comentário no Facebook. Que menciona que a compra de um cigarro no Paraguai custava 78 centavos de real. Então, e o preço mínimo hoje no Brasil é R$5. Então, por mais que você abaixasse para R$2,50, mesmo assim, esse comerciante, esse traficante ilegal de cigarros, ainda ganharia o dobro. Então, né, mostra-se que efetivamente não teria um grande benefício, né, que era esperado. Então, assim, só estou repetindo o posicionamento da Receita Federal nesse sentido, né, o que demonstra que, de certa forma, né, esse tema já foi amplamente debatido e que volta à tona mais uma vez. Sobre essa questão das empresas, é estratégia, né? Cada empresa vai ter o seu perfil estratégico de atuação sobre o mercado. Por exemplo, a Philip Morris já foi mencionado aqui, ela está fazendo um grande investimento na propagação do cigarro eletrônico, né? O cigarro aquecido. Isso daí aparece em diversas formas, tanto no apoio no projeto da Fórmula 1, que é Mission Win Now, que eles estão voltando à Fórmula 1, utilizando, antigamente era um Marlboro, e agora eles voltam com esse discurso de introduzir novos produtos como parte da solução para o enfrentamento do tabagismo, o que é complicado porque eles não assumem o compromisso de parar de produzir o cigarro tradicional. Deixa eu pegar essa sua palavra, isso. João. Rapidamente já te devolvo. O presidente, o CEO, né, o maioral da Philip Morris Internacional, que é que produz o Marlboro e distribui no mundo inteiro, ele é um grego, né? O nome dele é difícil para a gente, é André, é fácil, mas é Kolantzopoulos. André Kolantzopoulos. Tem um texto do André Kolantzopoulos recente que, pasmem, ouvintes, nós estamos falando mal do cigarro, os ativistas sempre falaram mal do cigarro, mas a indústria sempre nos acusou de sermos nazistas, de sermos xiitas, terroristas. O Olavo de Carvalho costuma fazer vídeos fumando, dizendo que nós somos uma excrescência. E vejam bem o que disse o principal dirigente da Philip Morris Internacional. Ele disse assim: a pior coisa que pode acontecer com a pessoa ela ainda estar fumando cigarros. E no mesmo material, no mesmo site, no Twitter dele, inclusive, o Kolantzopoulos, volto a dizer, o presidente da Philip Morris Internacional, compara a questão, o desafio da gente fazer a sociedade parar de fumar cigarros, ele compara isso ao esforço que se tem que fazer para enfrentar as alterações climáticas. Eu vi isso aí. Você viu isso?
Ou seja, aquilo que eles há 2, 3 anos atrás negavam, porque eles vendiam tabaco e só queriam vender tabaco, então eles ridicularizavam a gente. Como eles agora querem vender um outro produto, eles estão querendo, eles estão pegando o nosso discurso e, o mais interessante, eles estão dizendo... Eles o produto não, anterior deles. estão demonizando o produto e estão nos demonizando, quer dizer, nós que hoje somos contra esses produtos que eles estão querendo lançar, eles estão dizendo que nós estamos prejudicando a vida das pessoas. É um negócio inacreditável. Devolvo para você, João. Eu não resisti, porque o cara é o CEO da Philip Morris. É a pior coisa que pode acontecer com a pessoa, ela continuar a fumar. É uma situação complicada, lidar com o enfrentamento do tabagismo, né? E é realmente necessário fazer uma ação integrada. O que eu gostaria, inclusive, de enfatizar que o dia 31 de maio é um momento importante para a gente levar esse debate para a coletividade. É esse momento que, entre tantos temas que estão à tona no cenário nacional, né, que infestam nossa imprensa, né, ter marcos específicos, não só nacional como global, para tratar desse tema, faz com que esse tema entre em voga, sejam apresentados estudos relevantes. Né? Dia 31 de maio vai ter um evento no INCA, vai ser apresentado alguns estudos relevantes sobre a implementação das políticas, o enfrentamento do contrabando, etc. Então, assim, é bastante importante a gente enfatizar essa agenda, né? E quais são os mecanismos importantes para serem levados à frente. Gostaria também de adicionar um outro ponto, que aí eu trago de uma temática internacional, aproveitando meu trabalho junto à região das Américas, que é a necessidade de enfrentamento de determinados temas que a gente chama de transfronteiriços, né? Um dos temas, né, que foi apresentado, inclusive, uma decisão na última conferência das partes da organização da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que aconteceu no ano passado, é especificamente sobre a questão da propaganda transfronteiriça. Que isso daí é um tema bastante complicado. O que é ter propaganda transfronteiriça? Propaganda transfronteiriça é aquela grande preocupação que a gente tem, por exemplo, rede social, né? Eu tenho um amigo no Facebook que é da Europa, outro do Japão, outro da Noruega, e por a gente não ter por haver legislações diferentes sobre determinados temas, como, por exemplo, propaganda, em cada país, a internet não respeita esses processos. Então, por exemplo, eu posso lançar em determinados países no mundo, não existe proibição ou existe baixa restrição à propaganda de cigarros. Então, no Brasil é proibido há no quase Brasil, 20 anos. Exatamente. E aí eu posso hoje acessar lá o YouTube, o Facebook e identificar uma série de propagandas da indústria. Como enfrentar esse tema? Esse tema é um tema complicado. Há muito pouco tempo foi apresentado um estudo da Tobacco Free Kids, que é uma organização não governamental, que identifica que a indústria vem trabalhando os chamados, né, influenciadores digitais, né? No caso, por exemplo, a própria Reuters apresentou um caso no Japão, onde a empresa, se eu não me engano, era Japan Tobacco, que tinha contratado influenciadores digitais, inclusive com idade de 25 anos, mas com um perfil que parecia ter menos de 12, 15 anos. Então, de certa forma, era uma estratégia de cooptar, né, pessoas jovens para esse mundo. Então, é uma questão extremamente preocupante. É objeto hoje da criação de um grupo de estudo no âmbito da Convenção Quadro para Controle do Tabaco e daqui, em 2020, vai ser apresentado um relatório
para que na próxima Conferência das Partes se tome alguma posição global para o enfrentamento desse tema. Eu tenho feito uma peregrinação, uma garimpagem pelos Facebooks. Eu estou estudando a questão da propaganda, essa que você está falando, pela rede social do narguilé, né, do narguile. E é impressionante. As pessoas, você vê que não tem conhecimento nenhum sobre a matéria, mas estimulando o uso, dizendo quais são os melhores produtos, criando blogs, enfim. É um negócio realmente preocupante, porque as pessoas não têm nenhum escrúpulo, não têm nenhuma preocupação sobre que tipo de influência. Quer dizer, uma coisa é você ser um influenciador digital, a gente também não pode demonizar os influenciadores digitais, mas que influência você está? E qual é o troco que você tem por fazer isso, né? Num país que não pode ter propaganda. O que está por trás disso? Quem é que ajuda a manter? Alberto, podíamos falar um pouco das doenças. É isso que eu ia te pedir, porque o mote do dia 31 desse ano são as doenças pulmonares. Eu, inclusive, estou aqui com a camisa que eu mandei fazer, peguei ontem, quem estiver vendo a gente pelo Facebook vai ver que eu elenquei algumas doenças aqui. E eu queria que você, Alberto, que além de ser um estudioso de tabaco, você é pneumologista, tem doutorado nessa área, e eu gostaria, então, que você assim, transferisse para o ouvinte qual foi a preocupação que a OMS teve nesse ano trazer a pneumologia para ser disseminada. Pois é, os últimos 2 anos, né, o ano passado foram as doenças cardiovasculares, que é a primeira causa, né? Isso, de morte da humanidade. De morte da humanidade, né? Que tem no tabaco pelo menos 35 de carga de doença, né? Ou seja, de impacto, né, em provocar doença cardiovascular, né? Diretamente, fora indiretamente, associado com outros fatores de risco. Mas esse ano, então, o tema ficou as doenças respiratórias. E isso vem aparecendo nas estatísticas do mundo todo, né? Que tem subido, né? A frequência, a incidência, né? Das doenças respiratórias ligadas ao tabaco, né? Se nós formos pegar por grupos etários, a asma, né? Ela tem seu início deflagrado, né? Em um percentual significativo das crianças, né? Pelo fato do tabagismo passivo. Ainda intraútero, que até há quem questione, eu próprio questiono, se dentro do útero a criança é passiva, porque ela recebe direto, né? A mãe fuma junto com, né, com o concepto, junto com o bebê. Então, o tabagismo passivo é uma das causas, né, importantes da questão da asma, da bronquiolite, da criança sibilante, né? E uma coisa importante, né, que hoje já tem bastante evidência, Viegas, que a gente chama um desenvolvimento pulmonar retardado ou reduzido, a diminuição do desenvolvimento pulmonar, porque o pulmão ele não abre durante o período da gravidez, o coração funciona, mas o pulmão não. O pulmão só abre depois daquele primeiro choro, né, que às vezes, antigamente, os obstetras, né, ou parteiras, confundiam em dar uma palmada no bumbum da criança, né, quando não chorava, né, para abrir os pulmões. Então, o pulmão, ele só amadurece ao longo, né, da primeira e segunda infância, uma parte do amadurecimento, o restante vai até a adolescência, esse amadurecimento. Então, se o pulmão recebe uma carga, né, de toxinas, de substâncias, né, que tem na fumaça do tabaco, não só o monóxido, mas diversas toxinas, né, ele vai ter um retardo nesse desenvolvimento, e isso vai gerar uma má função pulmonar que vai dificultar a vida da criança, vai dificultar o aprendizado dela, a prática de esporte, né? E nós estamos sabendo nos últimos anos, com pesquisas epidemiológicas, um grande número de pessoas, né, acompanhadas durante décadas, né, de que os que tiveram expostos ainda no útero e na primeira infância, eles vão ter um risco maior de desenvolver a outra doença pulmonar, que é a mais preocupante, vamos dizer assim, tem mais impacto com o tabaco, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, vulgo, para o conhecimento geral, DPOC, que é conhecida como enfisema pulmonar, bronquite crônica. Então, assim, esses jovens vão ter um risco, a ponto de se dizer que a DPOC
é uma doença que começa, como o tabagismo fala, doença pediátrica, a DPOC ser uma doença pediátrica, que começa bem cedo, né? Assim, tanto os jovens expostos, quanto aqueles que começam a consumir o cigarro muito precocemente, né? Nos locais onde nós assistimos, as pessoas mais antigas, né, que procuram assistência, tem um percentual de que começou a fumar antes dos 10 anos, seja ascendendo para os avós, para os pais. Então, eles vão ter um risco muito maior, não só do DPOC, mas do câncer. Então, assim, o que é importante para o ouvinte saber em relação à prevenção das doenças respiratórias, né? Que a asma tem uma relação importantíssima de associação com o tabaco, inclusive a permanência da asma na vida adulta. A asma pode interromper na adolescência, depois que amadurecer o sistema imunológico e tal, ela pode desaparecer na adolescência, mas ela pode persistir, né? Como pode se transformar numa condição chamada bronquite crônica, que é a pessoa catarrenta, que tossidora, que chia, né? Que volta e meia tem na pronto-socorro, que perde dias de trabalho, perde dias de escola, né? Enfim. Então tem que andar com a bombinha, né? Só bronquite tabágica, bronquite crônica tabágica. O enfisema pulmonar é uma doença muito debilitante também. Desse conjunto da DPOC inclui o enfisema pulmonar, né, que é uma doença mais seca, vamos dizer assim. A bronquite é uma doença mais úmida. E tem a doença obstrutiva das pequenas vias aéreas, que também se enquadra nesse grupo. O enfisema, para os ouvintes terem ideia, 90% da humanidade não teria enfisema pulmonar se não fumasse. Nós só teríamos como causa quem cozinha com o fogão a lenha, os carvoeiros e o pessoal exposto à poluição industrial, né, ocupacional, ou que mora em áreas de distrito industrial, e uma doença muito rara, deficiência de alfa-1-antitripsina. Então, nós temos menos 90% de DPOC. E agora, olha os senhores, estudo da doutora Márcia Pinto, há 2 anos atrás, no Instituto Fernandes Figueira, mostrou que a DPOC é a doença que o Brasil mais gasta. 16 bi. O Brasil ganha 14 bi com exportação de imposto de exportação de folha e de venda de tabaco. 14 bi ano. Gasta 16 bi com a DPOC. Ou seja, 1/4 do custo do Brasil, que é 56 bi com a DPOC. No ranking da Organização Mundial de Saúde, no ranking de mortalidade, você citou o infarto como a primeira causa de morte, agora, o AVC a segunda, e aí a DPOC no Brasil terceira, não é o AVC. terceira causa de morte. No Brasil, DPOC é a terceira. E a segunda, para surpresa de todos nós nesse estudo, a pneumonia. A pneumonia. No mundo a pneumonia está em quarto. Isso. E aí, assim, um alerta para os ouvintes, está acabando a campanha de vacinação contra a gripe, e tem um grupo louco aí, dizendo para as pessoas que vacina faz mal, que não se deve, né? Tem um grupo que faz campanha contra a vacina. Isso é um conselho de todos os que estão aqui nessa mesa, do Alexandre também, com a ativista da saúde pública, do Viegas, que está envolvido também na causa da saúde pública. Eu posso falar em nome dos 3, não posso? Claro. Vacine-se contra a gripe. Eu me vacinei há 15 contra dias, gripe. Botei minha foto no Facebook tomando a injeção. E se você tiver menos de 60 anos, mas tiver o DPOC, se você tem pneumonia de repetição, se você tem diabetes, né, você tem que vacinar também. Você pode procurar com o laudo do seu médico que vão vacinar. Então, a DPOC, 90% da carga do tabaco relacionada a essa doença. Quantas pessoas vão ter DPOC dos fumantes? Isso é um dado importante. De cada 6 fumantes, aqui no Brasil, estudo Pratino, de cada 6, um vai desenvolver DPOC. Um vai desenvolver, 15% vai desenvolver DPOC ao longo da vida, né? Então, assim, a DPOC é uma doença muito preocupante. As pessoas com DPOC têm muita dificuldade de parar de fumar. E o primeiro tratamento para DPOC, antes de todos aqueles medicamentos broncodilatador, é parar de fumar. Então, assim, se você tem DPOC, pense bem, você pode estar numa fase muito inicial, ainda não está desenvolvendo uma necessidade de uma dependência de oxigênio e tal. Você, parando de fumar, você vai evitar que a doença progrida. Então, parar de fumar é bom, mesmo que já tenha uma doença tabaco relacionada. Nós criamos, Alberto, via CAT, o Dia Municipal de Conscientização da DPOC. Já está aqui no calendário oficial da cidade, o dia 19 de setembro. A gente espera que esse ano a Sociedade de Pneumologia do Rio
faça uma ação já contundente, junto, que já é a o Secretaria tema do, Municipal de né? Saúde também, já que é o tema do Dia Mundial, né? Eu queria só finalizar E dizendo... não vamos esquecer da tuberculose. Isso, exatamente, quero comentar. Esse ano, o pessoal que é profissional de saúde que nos acompanha, ou de educação, se vocês entrarem na página da OMS, vocês têm uma opção, inclusive, em espanhol lá, né? Em inglês, francês, espanhol. De olhar assim, a ementa, né? A chamada do Dia Mundial Sem Tabaco, eles dedicam um espaço para a tuberculose. Além de falar da DPLC, da arma, fala da tuberculose. Por quê? Em geral, as pessoas com tuberculose são as que menos procuram serviço de saúde para tratar, para parar de fumar. Se sabe hoje, através de estudos já de bastante tempo na Índia, né, onde esse problema é de uma gravidade muito grande, mas não é menos aqui no Brasil, de que a tuberculose, o tabagismo favorece a instalação da tuberculose infecção, que é diferente da tuberculose doença, né? A tuberculose latente, né? Favorece a recidiva, ou seja, da pessoa recair e voltar a ter tuberculose de novo. Há alguns estudos que mostram que agrava a situação de tratamento e dificulta o tratamento da tuberculose multiresistente, que são formas que já resistem aos medicamentos do protocolo mais comuns. Então, assim, esse tema é tão importante que a Organização Pan-Americana da Saúde vai fazer um webinar, um seminário, na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 30, sobre a tuberculose e tabaco, como dentro da programação do Dia Mundial Sem Tabaco. Exatamente. Então, assim, essa é uma preocupação. Eu e o Alexandre já escrevemos artigos, inclusive, para revistas da sociedade. Já escrevemos também, eu acho que você escreveu para o Ministério da Saúde, não é isso? Sobre a importância desse problema. E a gente não tem dado conta ainda, Viegas, em assistir esse paciente na rede, por causa da dificuldade dele se incorporar aos grupos de tratamento e por causa do período que ele se torna bacilífero, a dificuldade dele ir com frequência, né? Então, assim, para além do tratamento da tuberculose, então, o ideal seria oferecer, na minha opinião, simultaneamente os dois tratamentos, né? Aproveitar a janela de oportunidade que ele vai buscar o medicamento e todo oferecer. Então, assim, só para finalizar, não é só para essas doenças respiratórias que é importante a gente estar lembrando, né? Esse Dia Mundial Sem Tabaco. Tem uma doença que está voltando a ser manchete das revistas, Lancet recentemente chamou a atenção, que está voltando no mundo, que é a silicose. É uma doença respiratória ocupacional do grupo chamado pneumoconiose, causada por partículas de sílica, né, em suspensão, partículas ultrafinas. Jato de areia. Isso, e que a gente tem hoje muita gente adoecendo em função do trabalho artesanal com jateamento, que é proibido aqui no Brasil, mas que ainda tem pessoas que fazem, né? E pessoas que trabalham com pedras semi-preciosas, fazem aqueles pássaros, né, que a gente vê nas lojas de aeroporto e tudo. Né? Então, assim, é muito importante a proteção respiratória de quem corta também os azulejos, né? Isso. Porque hoje não é molhado mais, é a seco, porque a indústria criou uma tal de argamassa que você tem que colocar o azulejo seco, então o indivíduo corta seco porque tem que entregar logo o trabalho. Então, assim, esse grupo de doenças e outras doenças inflamatórias respiratórias, uma que chama muita atenção, fibrose pulmonar, né? Idiopática, a gente sabe que um grande percentual das pessoas com fibrose pulmonar idiopática, né? Isso não é idiopática às vezes, é uma fibrose que foi causada pelo fumo, mas como a gente não tem ainda uma ideia muito clara de qual tem sido o mecanismo, a gente não assume totalmente que seja pelo fumo, mas sabe que se a pessoa parar de fumar, né, a fibrose pulmonar, a estiocitose, né, elas têm uma quase reversão, elas ou paralisa no estágio que estava. Então, quem está nos ouvindo, que cuida de pessoas com doença respiratória, é muito importante estar atento que as doenças respiratórias começam na infância. E às vezes começa no útero ainda. São limitantes, fazem as pessoas perder praticamente 8 a 15 anos de expectativa de vida, e os que sobrevivem têm uma qualidade de vida muito, vamos dizer assim, prejudicada, né? Leva a afastamento do trabalho, a benefícios
a retirada do mercado produtivo, e muitas dessas pessoas, vamos ser sinceros, sequer vão se aposentar. E a última doença, né, que ia deixando de escapar, o câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão, que ainda é o principal tipo de câncer no mundo e no Brasil. E na região sul, né, o câncer de pulmão, as mulheres já começam, né, onde mais se produz tabaco. Já começam a ultrapassar em algumas capitais o câncer de mama, que é o principal câncer das mulheres. Então, o câncer de pulmão só tem uma forma de você prevenir efetivamente ele, não fumar. Uma vez fumando, você tem um risco. E se parar de fumar, você evita a possibilidade, porque um raio não cai 2 vezes em 2 lugares. Com câncer acontece. Acontece, a gente chama de segundo tumor primário. Não é recidiva, não é recaída. Você pode ter um novo tumor primário. Então, assim, quem já teve, se tratou, né, está fazendo acompanhamento, para de fumar, porque melhor resultado da quimioterapia, melhor resultado se for fazer uma cirurgia, né, melhora a respiração e o cigarro, tanto faz, qualquer que seja o tipo de cigarro, ele acaba sabotando o tratamento da pessoa. Isso. Não sei se eu consegui resumir. Resumiu perfeitamente. Só lembrando uma que a gente trouxe aqui na semana passada, no programa passado, o Hermano Castro, que falou sobre amianto. E nós lembramos que as pessoas que trabalham com amianto têm uma chance de fazer câncer de pulmão. Mas se forem fumantes, essa chance aumenta em 50 vezes. 50 vezes. Então é algo que impensável o indivíduo que trabalha. Felizmente no Brasil, acho que nós estamos conseguindo banir o amianto, apesar de que as mineradoras estão pressionando os parlamentares, o Senado foram lá na mina, a gente trabalhou isso aqui bastante com o Hermano, também posso colocar o link dessa matéria. Eu acho que você resumiu perfeitamente, resumiu o que é difícil de resumir, né? Porque a quantidade de doenças que o cigarro provoca no sistema respiratório é um negócio extraordinário, né? Nós não vamos conseguir hoje, nunca conseguimos, na verdade, completar os assuntos nesse programa, apesar do tempo do programa. Mas eu já proponho que a gente faça um outro programa em que a gente enfoque mais na questão da diversificação do tabaco. Ou seja, na questão dos agricultores familiares que estão expostos a esse sistema que envolve, entre outras coisas, agrotóxicos, inseticidas, um trabalho hercúleo, né, que a gente conhece. Aumenta o risco de depressão, suicídio, isso. Mas isso não vai dar tempo da gente trabalhar aqui hoje. Então, eu sugiro para você incluir mais 2 temas, e talvez pensar também alguém que possa vir, né, que é a CID Tabaco, né? Aquela contribuição específica para bancar não só bancar os gastos com tratamento, né? A própria indústria pagar o que se gasta. Eu me lembro que 8 estados americanos ganharam 240 bilhões de dólares, que a indústria... Eu acho que o CID seria interessante. E o outro tema para discutir, né, que eu acho que é essa ação da AGU, né, merece uma conversa. Merece. Até para a gente discutir mais a fundo. Cita só a ação da AGU, quer dizer, cita o que é a AGU primeiro e qual foi a decisão. João, 2 minutinhos, rapidamente. Bem, primeiro, rapidamente, queria só mencionar esses vários temas que foram mencionados, que na semana passada teve a Assembleia Mundial da Saúde, que é no âmbito da Organização Mundial de Saúde, e temas prioritários que foram identificados: tuberculose e a questão da vacinação. Né? Inclusive, teve a presença do ministro da Saúde do Brasil tuberculose e AIDS. Isso. E o Ministério tirando a AIDS de um programa específico, né? Sem comentar. Então esses 2 temas, né, já estão aparecendo nesse cenário internacional. Sobre a questão da AGU, bem rapidamente, a AGU é a Advocacia Geral da União e ela moveu uma ação contra as indústrias do tabaco pela responsabilização por, se eu não me engano, 26 doenças tabaco relacionadas e cobrando ressarcimento dos custos em função das informações que, apesar deles terem ciência das informações da letalidade do cigarro, eles não apresentavam essas informações. Então,
a AGU pediu uma responsabilização Então, a essa... nós vamos ter que agradecer os nossos convidados, João Viegas, do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, Alberto Araújo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, espero que isso tenha ajudado a informação, ajude o conhecimento das pessoas e que elas consigam tomar boas decisões. Geraldo, obrigado, boa tarde, ouvintes. O sol vai brilhar, levando alegria no ar.